Seção 3 dos secretários municipais. Artigo 76. Os secretários municipais, auxiliares diretos do prefeito, são considerados cargos de primeiro nível e deverão preencher os seguintes requisitos: Inciso 1, revogado. Inciso 2, revogado. Inciso 3. Estar no pleno exercício dos direitos políticos. Inciso 4. Revogado. Parágrafo único. Revogado. Artigo 76-A. Os secretários municipais estão sujeitos no que couber, desde a posse, às mesmas incompatibilidades e proibições estabelecidas para os vereadores. Artigo 77. A lei disporá sobre a criação, estruturação e atribuições das secretarias. Artigo 78. Revogado. Artigo 79. A competência dos secretários municipais abrangerá todo o território do município, nos assuntos pertinentes às respectivas secretarias. Artigo 80. Os secretários serão sempre nomeados em comissão. Farão declaração pública de bens imediatamente no momento da posse, ou quando de sua exoneração do cargo ou função, e até o último dia da entrega da declaração anual à Secretaria da Receita Federal do Brasil, para cada exercício financeiro enquanto permanecer na função. Parágrafo 1º. Os secretários municipais deverão atender à convocação para comparecimento à Câmara Municipal no prazo impreterível de 15 dias. Parágrafo 2º. Considera-se crime de responsabilidade de secretário municipal o não comparecimento sem justa causa à Câmara quando convocado. Artigo 80-A. São solidariamente responsáveis com o prefeito os auxiliares direto pelos atos que em conjunto assinarem, ordenarem ou praticarem. Artigo 81. Revogado. Artigo 82. Revogado. Artigo 83. Revogado. Seção 4. Da Procuradoria-Geral do Município. Artigo 84. A Procuradoria-Geral do Município é a instituição que diretamente representa o município, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe ainda nos termos da lei especial que dispuser sobre sua organização e funcionamento as atividades de consultoria e assessoramento no Poder Executivo, e privativamente a execução da dívida ativa, de natureza tributária e não tributária. Artigo 85. A Procuradoria-Geral do Município reger-se-á por lei própria, e tem por chefe o Procurador-Geral do Município, com prerrogativas e representação de secretários nomeados pelo Prefeito Municipal, dentre advogados de reconhecido saber jurídico, reputação ilibada, com no mínimo 10 anos no exercício da advocacia ou em cargo de carreira jurídica de Estado, com experiência em áreas diversas da administração pública municipal. Parágrafo único. O ingresso na classe inicial da carreira de procurador municipal, atividade essencial à justiça, far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. Artigo 86. Revogado. Seção 5. Dos Conselhos Municipais. Artigo 86-A. O Conselho Municipal denominado Pró-Jaraguá é o órgão superior de consulta do chefe do Poder Executivo Municipal,
competindo-lhe pronunciar-se sobre as questões de relevante interesse para o município. Artigo 86-B. Os conselhos municipais terão sua composição, organização e competência fixadas em lei própria, a fim de garantir a participação de representantes do governo e de entidades não governamentais, legalmente constituídas, podendo ser órgãos. Inciso 1. Deliberativos. Reunir-se-á em sessões plenárias, decidindo todas as matérias de sua competência, expedindo resoluções, definindo e disciplinando as políticas públicas ligadas à área de atuação de cada conselho, sendo suas decisões vinculativas. Inciso 2. Normativos. Com competência para baixar instruções normativas para a execução de políticas públicas a serem respeitadas e cumpridas. Inciso 3. Consultivos. Devem ainda analisar as matérias enviadas à plenária e sugerir alternativas que contribuam com a efetivação de ações no âmbito do município, sendo as decisões, ainda que aprovadas pela unanimidade de seus membros, não vinculativas. Inciso 4. Controladores, fiscalizadores. Acompanhará a execução das políticas públicas, podendo convocar representantes de governo e/ou entidades não governamentais para esclarecimentos e solicitar, a quem de direito, diagnósticos, relatórios, pesquisas, pareceres e outros documentos que se fizerem necessários a esse fim, assim como proceder visitas in loco. Parágrafo único. Leis municipais regulamentarão o gerenciamento dos fundos vinculados aos conselhos municipais. Artigo 86-C. Poderá a administração pública municipal, com o objetivo de fortalecer os conselhos municipais, instituir setor competente, disponibilizar dotação orçamentária específica, recursos humanos, assessoria técnica, estrutura física e administrativa necessários ao pleno desenvolvimento de suas atividades. Artigo 87. Revogado. Artigo 88. Revogado. Título 3. Da Organização Administrativa Municipal. Capítulo 1. Da Administração Municipal. Artigo 89. A administração municipal é formada dos órgãos integrados na estrutura administrativa da Prefeitura e de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, compreendendo: Inciso 1. Os órgãos da administração direta. Inciso 2. As entidades da administração indireta dotadas de personalidade jurídica própria. Alínea A. Autarquias. Alínea B. Empresas públicas. Alínea C. Sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Alínea D. Fundações. Parágrafo único. Revogado. Artigo 90. Revogado. Artigo 90-A. A administração pública direta e indireta do município obedecerá aos princípios de legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte: Inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Inciso 2. A investidura em cargo ou admissão em emprego da administração pública depende de aprovação prévia em concurso público de provas
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 3. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Inciso 4. Durante o prazo improrrogável, previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados, para assumir cargo ou emprego na carreira. Inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Inciso 6. É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical. Inciso 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Inciso 8. A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 9. A lei definirá os casos de contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 3º do artigo 90-e somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Inciso 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes do município, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite municipal o subsídio do prefeito. Inciso 12. Os vencimentos dos cargos, empregos e funções do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Inciso 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público municipal não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Inciso 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos municipais são irredutíveis, ressalvando o disposto nos incisos 11, 16 deste artigo, no artigo 90-e, parágrafo 3º, e artigos 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Inciso 16. É vedada a acumulação de cargos públicos, salvo quando houver compatibilidade de horário, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. A linha A de 2 cargos de professor,
A linha B. A de um cargo de professor com outro, técnico ou científico. A linha C. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções que abrangem autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Inciso 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei municipal. Inciso 19. Somente por lei municipal específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar neste último caso definir as áreas de sua atuação. Inciso 20. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação delas em empresa privada. Inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação federal, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante o processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamentos, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Inciso 22. A administração tributária municipal, atividade essencial ao funcionamento do município, exercida por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada com a União, os Estados e o Distrito Federal, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. Inciso 23. Os poderes publicarão anualmente os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos efetivos, comissionados, funções de confiança e empregos públicos. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará nulidade do ato e punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente. Inciso 1. As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção dos serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna da qualidade dos serviços. Inciso 2. O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observando o disposto no artigo 5º, inciso 10 e 33 da Constituição Federal. Inciso 3. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego
ou função na administração pública. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão de direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei federal, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvados as respectivas ações de ressarcimento. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos a que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: Inciso 1. Prazo de duração do contrato. Inciso 2. Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes. Inciso 3. A remuneração do pessoal. Parágrafo 9º. O disposto no inciso 11 aplica-se a empresas públicas, às sociedades de economia mista e às suas subsidiárias, que receberem recurso do poder público para o pagamento de despesas de pessoal ou de custeios em geral. Parágrafo 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142, todos da Constituição Federal, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 11. Não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Parágrafo 12. Para o exercício de cargo comissionado de que trata o inciso 2 do caput, deverá o nomeado residir no município de Jaraguá do Sul. Artigo 90-B. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Inciso 4.
Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Inciso 5. Para efeito do benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Artigo 90-C. É vedada a investidura em cargo de provimento em comissão, função de confiança ou gratificada, bem como a nomeação para cargos políticos de cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos ou não, em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, do procurador-geral, dos secretários municipais, dos diretores municipais ou titulares de cargos equiparados dos presidentes, dos vice-presidentes de autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista ou cargos equiparados vinculados à administração direta, indireta, no âmbito do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Parágrafo 1º. Ficam ressalvadas da vedação as nomeações de servidores municipais detentores de cargo efetivo, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo de origem, a qualificação profissional do servidor e a complexidade inerente ao cargo em comissão a ser exercido, vedada, em qualquer caso, a nomeação em órgão diferente daquele que tenha sido aprovado no concurso público correspondente. Parágrafo 2º. Ainda que se trate de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, de quadro de pessoal dos órgãos e entidades mencionadas neste artigo, é vedado o exercício de cargo comissionado, função de confiança ou gratificada que seja diretamente subordinada a cônjuge, companheiro e parentes consanguíneos, afins ou por adoção, até o terceiro grau inclusive. Artigo 90-D. Os nomeados antes da posse declararão por escrito não terem relação familiar ou de parentesco que importe prática de nepotismo. Parágrafo único. Os servidores deverão comunicar à administração por escrito qualquer alteração de sua vida que implique em fato impeditivo, caracterizador de nepotismo.